E agora é a hora de fazer a copy do seu criativo. Basicamente, a copy, certo? É o que você vai dizer dentro do seu vídeo. Eu espero que no último módulo você seguiu o meu passo a passo de copywriting, você já tem um Dream Outcome, certo? Porque nessa aula nós vamos utilizar esse Dream Outcome para fazer os seus criativos. Como eu já mencionei, o seu produto somente é valioso se você consegue apresentar o valor dele de forma correta. E a melhor forma que eu encontrei de fazer isso é você criando um Dream Outcome, um bom Dream Outcome, e combinando isso com a tabela de valor. Nós não queremos apenas mostrar o valor do seu produto apenas dentro do seu site, mas sim também dentro dos criativos. Porque lembra o que eu disse, o criativo é a primeira interação que você tem com o seu cliente. Voltando para a tabela de valor. Você precisa basicamente aumentar o resultado ideal e as chances das pessoas conseguirem alcançar esse resultado. E depois você precisa diminuir o tempo que ela precisa para alcançar esse resultado e o sacrifício que ela deve ter para ter esse resultado, certo? E o resultado que eu falo é o seu Dream Outcome, certo? É literalmente qual que é a situação ideal, o resultado ideal que o seu produto proporciona para o cliente. Eu vou te dar um exemplo, emagreça 5 quilos em 6 meses indo 3 vezes por semana na academia, certo? Emagreça 5 quilos é o Dream Outcome. Em 6 meses é o tempo que a pessoa demora para atingir esse objetivo. Indo para academia 3 vezes por semana é o sacrifício que a pessoa faz para ter aquele resultado. E como que eu melhoraria tudo isso para ser literalmente um valor maior para o cliente? Como que você consegue trazer um valor melhor para ele, certo? Então você precisa de aumentar o seu Dream Outcome e as chances dela conseguir esse objetivo e diminuir o tempo e os sacrifícios que ela deve fazer para alcançar esse objetivo. E como que eu melhoraria isso? Eu falaria algo como: perca 15 quilos em 15 semanas fazendo apenas exercício dentro de casa. Eu aumentei o Dream Outcome, ou seja, o resultado que ela vai obter. Eu diminuí o tempo para ela alcançar esse resultado e diminuir o esforço que ela deve ter para alcançar esse resultado. E eu não sou nenhum expert em emagrecimento, eu não faço ideia o que é algo literalmente que você consegue alcançar, certo? Lógico que você quer fazer apenas promessas que você consegue entregar e que você tem certeza, ou senão que você dê uma garantia para o seu cliente que se ele não obter aquele resultado, ele pode ter o dinheiro dele de volta. E agora eu vou te mostrar exatamente como que eu fiz o meu criativo para você ter uma ideia de como fazer o seu. E todos os criativos devem ser diferentes, não é porque eu fiz algo que você vai conseguir replicar exatamente o que eu fiz e vai dar certo. Talvez o seu produto vende até 100 copy, para ser honesto com você. E sim, isso é completamente possível, você consegue vender um produto sem nem ter uma copy dentro do criativo muito estruturada. Antes de escrever a copy para o meu produto, eu olho o que os meus competidores estão fazendo, que tipo de criativos eles fazem e que tipo de copy eles fazem. Talvez eles tenham literalmente um criativo onde só tem uma música de fundo ali e tá mostrando o produto em ação, certo? Então depende muito do seu produto, do seu criativo, da ideia que você tem para vender ele, o que os seus competidores estão fazendo. Eu estou apenas mostrando o exemplo de como eu fiz para o meu produto em específico. E para você saber qual tipo de copy, que tipo de criativo funciona para o seu produto, simplesmente vai no tiktok.com, pesquisa por ele, certo? No seu próprio telefone, você abre o aplicativo, pesquisa pelo seu produto, vê o que está viralizando ali com o seu produto, ou se não, você pode entrar no TikTok Ads Library, que eu já ensinei para vocês exatamente como fazer isso lá no módulo de mineração de produto. E claro que os seus criativos precisam ser em inglês, mas você não precisa se preocupar, porque você consegue fazer isso sem falar um pingo de inglês, assim como eu falei para vocês, certo? Então basta você fazer ele todo em português, como se você fosse fazer de qualquer forma. Então escreva o seu criativo, a estrutura do seu produto, a estrutura do seu criativo, e depois você pega isso em português e traduz para inglês, certo? E eu vou mostrar para vocês exatamente o que fazer com a copy em inglês, como tornar ela em uma voz em inglês. Então basicamente escreve tudo em português primeiro e depois você traduz, certo? Para ser algo que você consiga fazer, você não tem que ali pensar
em fazer o criativo em inglês, você apenas precisa de traduzir depois. E para traduzir é muito simples, você vai simplesmente copiar o seu texto em português e vai no ChatGPT e vai pedir ele para traduzir de volta para inglês. É muito simples, eu já mostrei para vocês como fazer isso. Então, bora para a tela. Como vocês conseguem ver aqui, eu criei alguns hooks. Hooks é o que vai chamar a atenção da pessoa, certo? Você pode ali falar para quem que é esse produto, certo? Que tipo de público, qual que vai ser a transformação. Tem que ser algo impactante nos primeiros 3 a 5 segundos para chamar a atenção da pessoa, para ela ficar ao longo do seu vídeo, certo? Então eu criei 2 hooks aqui e vou dar o exemplo dele para vocês. E o primeiro é: se um homem apenas tomar banho com o nosso sabonete que reverte cabelos grisalhos, isso é o que aconteceria com os cabelos grisalhos dele. Então eu tô tipo, mano, se você tomar apenas banho com o nosso sabonete, isso é o que vai acontecer com o seu cabelo. Então meio que despertei uma curiosidade e falei, acompanha esse vídeo porque eu vou te mostrar o processo do que acontece, certo? Então eu traduzi para inglês, como eu mencionei, você pode apenas copiar esse texto. Você vai abrir o ChatGPT, o meu primo, como eu falei para vocês, ChatGPT é my best friend, meu melhor amigo, tudo que eu faço eu uso o ChatGPT. O ChatGPT também deveria ser o seu melhor amigo porque ele vai te ajudar muito na tradução das coisas, certo? Então você coloca aqui, ó, traduz para inglês e ele vai te entregar esse texto em inglês, certo? Como vocês conseguem ver, eu já tenho ele aqui em inglês que eu traduzi, certo? E tem aqui o meu outro hook, então eu criei mais de um, eu recomendo que você faça alguns hooks. E o segundo foi: isso é um aviso para qualquer homem que esteja considerando usar o nosso sabonete que reverte cabelos grisalhos. Então ele vai estar tipo, como assim um aviso? Tipo, o que acontece? Agora o cara quer saber o que vai acontecer, certo? Por que isso deveria ser algo tão sério, que é um aviso? Entendeu? Então, isso meio que chama a atenção da pessoa. Depois eu traduzi aqui. This is a warning to any man considering using our gray hair reverse bar. Isso é em inglês, certo? Você vai traduzir com o ChatGPT, como eu já expliquei. Eu não preciso ficar explicando todas as vezes. E aqui é time and effort. Passando aqui para te lembrar que se você ainda não assinou a Shopify por apenas $1, você não vai conseguir ganhar os prêmios de 110 mil reais. Então assina agora a Shopify utilizando o proxy gratuito. Eu vou ter um passo a passo aqui na descrição dessa aula e me manda um print lá no meu Instagram, Gringo Empreendedor, que eu vou estar fazendo um Pix para alguns de vocês que pagaram a Shopify. Então clica aqui na descrição dessa aula, cadastra com a Shopify usando o passo a passo e bora voltar para a aula. Lembra que eu te falei que você precisa diminuir o tempo, certo? E o sacrifício que essa pessoa precisa para ter esse resultado, e é exatamente aqui que nós colocamos isso. O time and effort é basicamente o corpo da sua copy. Então você tem um hook, que é a headline, depois você tem o corpo dele, que é onde você faz toda a explicação e você meio que mostra para ele quanto tempo vai demorar, qual que é o sacrifício que ele precisa, e depois aqui pro final você tem o seu call to action. Call to action é onde você fala, tipo, clica no link abaixo para você comprar esse produto, certo? Então aqui eu coloquei, a primeira barra de sabonete remove todas as toxinas e rejuvenesce os folículos. Com a segunda barra de sabonete começará a aumentar a produção de melanina, realçando a pigmentação natural do seu cabelo. Após 4 barras de sabonete, você se sentirá 10 anos mais jovem à medida que seu cabelo retorna à cor original, certo? Então aqui eu consegui mostrar para ele quanto tempo que vai demorar para ele atingir os resultados e qual que é o sacrifício. O sacrifício é literalmente você só tomar banho com a barra de sabonete, certo? Então aqui eu consigo explicar para ele o quão simples isso é e quebrar essas objeções dele, criando mais valor para o meu produto. Por isso que eu falei que a tabela de valor é tão importante, porque nós conseguimos apresentar ela no body do nosso criativo. E depois eu traduzi para inglês, claro, the first soap bar removes all the toxins and rejuvenates the follicles by the second bar. Aí você só traduz no ChatGPT. O segundo body que eu escrevi de time and effort, a etapa 1 é a fase de renovação, onde a barra de sabonete remove todas as toxinas e rejuvenesce os folículos do seu cabelo. A etapa 2 é a fase de negritude. Nessa fase, o sabonete começará a aumentar a produção de melanina, realçando a pigmentação natural do seu cabelo para devolvê-lo à cor preta.
A etapa 3 é a fase do renascimento, onde você se sentirá 10 anos mais jovem à medida que o seu cabelo retorna à cor original. Então eu fiz a mesma coisa, meio que apresentei o tempo para ela conseguir alcançar certo resultado, o trabalho, o effort, o sacrifício que ela precisa, certo? O resultado que ela vai atingir. Então aqui eu expliquei isso de forma diferente, eu fiz duas copies, certo? 2 body e 2 hooks para cada, que eu consigo fazer meio que uma mesclagem de um hook com body, depois de um body com outro hook, e vocês entenderam o que eu quis dizer. E agora você vai fazer um call to action, aqui onde você chama a pessoa para o seu site para ela comprar. Esse é o nosso sabonete de carvão e você pode economizar até $120 clicando no link abaixo. Eu coloquei em inglês, this is our charcoal bar and you can save up to $120 by clicking the link below. E depois tem a minha outra chamada de ação. Se você quer experienciar esses mesmos resultados, clique no link abaixo. Não só fala, clica no link abaixo para comprar o seu. Tenta meio que interagir com o cliente, trazer ele de volta para o vídeo, certo? Então, aqui eu falei, se você quer experienciar esses mesmos resultados, tudo que eu te mostrei, certo? Todos os resultados que eu te mostrei, se você quer experienciar os mesmos, clica no link aqui abaixo. E é assim que você cria a copy dos seus criativos. Você vai fazer um hook, body, call to action. Agora eu vou te mostrar exatamente como encontrar vídeos para o seu produto e como editar eles de forma gratuita. Então, bora lá!